Olá, vamos dar sequência ao nosso audiolivro Asana Pranayama Mudra Bandha. Hoje iremos falar um pouco dos asanas. Nos tempos remotos, asana era considerado a primeira parte da Hatha Yoga. Tendo feito asana, você adquiria firmeza no corpo, na mente, se libertava das doenças e sentia os seus membros mais leves. Esse é um trecho do livro Hatha Yoga Pradipika. Asana significa o estado de ser no qual você pode manter a estabilidade física e mental, calma, aquietação e conforto. No Yoga Sutras de Patanjali tem uma definição de asana, que significa uma posição em que é confortável e estável. Dessa forma, podemos considerar que os asanas, neste contexto, são praticados para desenvolver a habilidade de sentar confortavelmente em uma posição por um longo período de tempo, como é necessário durante a meditação. Na Raja Yoga é yoga da meditação. Os asanas representam aquelas posições sentadas, mas na Hatha Yoga vai muito além disso. Os asanas são posições específicas do corpo que abrem os canais de energia e os centros psicológicos. Eles são ferramentas para melhorar a sua consciência e propiciar uma forma estável para você explorar o seu corpo, a sua respiração, a sua mente e muito além disso. Os Hatha Yogis também pensavam que desenvolvendo o controle do corpo através dos asanas, você também iria controlar a sua mente. Desta forma, a prática dos asanas são a linha de frente da Hatha Yoga. Introdução ao asana. Nos Yoga Sutras de Patanjali, tem uma definição concisa do que seria o asana, que significa a posição confortável e estável. Nesse contexto, os asanas são praticados para desenvolver a habilidade de você se sentar confortavelmente em uma posição por um período longo de tempo, que é a habilidade necessária para a meditação. A Raja Yoga compara o asana a essa estabilidade de você se sentar de forma confortável. A Hatha Yoga, entretanto, acha que considera que certas posições de asanas abrem os canais psicológicos, dos centros psicológicos. Eles descobriram que desenvolvendo o controle do corpo através da prática propicia a eles
o controle da mente e da energia. Os asanas se tornaram ferramentas para desenvolver a sua consciência, propiciando o estado necessário de estabilidade para a exploração do corpo, respiração, mente e outros estados. Por essa razão, a prática dos asanas se tornaram a prioridade, vem primeiro na Hatha Yoga, nos textos de Hatha Yoga, como o Hatha Yoga Pradipika. Nas escrituras yogis, as escrituras yogis referem que existem originalmente 8.400.000 asanas, que representam 8.400.000 encarnações que as pessoas precisam passar antes de atingir o estado de libertação, no ciclo de nascimentos e mortes. Esses asanas representam uma progressão, uma evolução progressiva do mais simples forma de vida para a mais complexa. E isso seria a realização do estado do ser humano. Através dos anos, os melhores rishis, né? Os rishis eram aquelas pessoas, primeiros yogis, que receberam as escrituras, né? Que receberam os Vedas, modificaram e reduziram o número de asanas para poucas centenas conhecidas atualmente. Através da prática deles, é possível saber passo a passo no seu processo kármico. E você vai passando por estágios evolutivos em uma só vida, né? Então, você não precisa de em uma vida para ter um pequeno progresso. Você pode progredir bastante na mesma vida. Essas pequenas centenas de asanas, dessas pequenas centenas, apenas 84 são mais usados e que serão discutidos com detalhes. Posturas animais. Muitos dos asanas descritos nesse livro, têm nomes de animais e refletem os movimentos desses animais. Através da observação, os rishis, que são aqueles primeiros yogis, compreenderam como os animais viviam em harmonia com o ambiente e com os seus próprios corpos. Eles entenderam, através da própria experiência, da prática, né, os efeitos de algumas posturas e como as secreções hormonais poderiam ser estimuladas e controladas por essas posturas. Por exemplo, imitando o coelho em Shanshankasana, eles poderiam influenciar o caminho, a secreção de adrenalina responsável pelo movimento de luta e fuga. Através da imitação de posturas de animais, os rishis descobriram que poderiam manter a saúde e encontrar pontos mais saudáveis da sua natureza. Os asanas e o prana. Prana, energia vital, que corresponde ao Qi da medicina chinesa. Deixa eu só aumentar aqui. Passa pelo corpo todo
e acompanha, ele passa pelo corpo todo através de um padrão, né, de movimento, através dos nadis, por centros que chamam de nadis, que são responsáveis por manter atividade celular. O esforço do corpo é devido ao bloqueio do prana e a consequente acumulação de toxinas. Quando o prana começa a fluir, as toxinas são removidas do sistema, propiciando saúde para todo o corpo. Algumas posturas parecem impossíveis de serem feitas, mas se tornam fáceis. Ficam fáceis de fazer e promovem a firmeza e a graça dos movimentos. Algumas posturas que eram impossíveis, quando você vai praticando, você vai, de certa forma, fazendo fluir esse prana, e aí você vai tornando mais fácil de fazer. Quando uma quantidade de prana aumenta num grau maior, né, o corpo se movimenta para certas posturas por ele mesmo. Asanas, mudras, pranayamas ocorrem espontaneamente. Isso a gente pode ver na própria postura, né? Agora aqui um parênteses, da montanha. Se você está sentado na postura da montanha, às vezes você está sentado e você percebe que o seu corpo vai, quando você já pratica bastante tempo, para aquela postura. Você, né, faz os bandhas, você alinha a coluna. Então, quando você utiliza a prática, né, com a prática, faz o próprio prana já fluir para as diversas regiões. Agora, os asanas e a kundalini. A proposta da yoga é o acordar, despertar da kundalini Shakti, que é uma energia que só o homem tem. O homem, né, o ser humano. Praticando os asanas, estimula os chakras, distribuindo a energia da Kundalini por todo o seu corpo. Por volta de 35 asanas, especificamente, tem essa proposta. Eles dão alguns exemplos. Bhujangasana, que é a postura da cobra, que estimula o Manipura Chakra. Sarvangasana, o Vishuddhi Chakra, né, que é aquele da vela. Sirshasana, para o Sahasrara Chakra. O Sirsasana é a postura invertida, de tipo plantando bananeira. E outros. Os outros asanas regulam e purificam os nadis. Só lembrando que os nadis são o caminho da energia, né? Da energia que é o prana. Facilitando a condução do prana através do corpo. O que tô achando aqui? Tem que aumentar um pouquinho. Peraí. Deixa eu ver se estou certa aqui. É isso mesmo, só estou arrumando aqui.
O objetivo da Hatha Yoga é criar um equilíbrio entre as forças que se interagem e os processos prânicos, né, que é da energia do prana, e as forças mentais. Primeiro, quando isso é conseguido, os impulsos geram, né, o caminho dessa energia, que é chamada de estimulando Sushumna Nadi, que é um dos canais. Acordando esse Sushumna Nadi, que é o caminho central, fica na parte central da sua coluna. Através dele, a Kundalini Shakti sobe até o Sahasrara Chakra, trazendo uma maior consciência. A Hatha Yoga, dessa forma, não apenas fortalece o corpo, mas propicia a saúde e o despertar de uma consciência maior, que é responsável pela evolução humana. Para uma maior discussão dos chakras, nadis e kundalini, veja o capítulo de psicologia e yoga. Os asanas, agora um outro subtítulo, e a conexão com o corpo. A mente e o corpo não são separados, apesar de ter uma tendência de se pensar que isso acontece. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma mente mais grosseira torna o corpo também mais rígido, tem uma relação. A prática dos asanas integram e harmonizam os dois. Tanto o corpo como a mente seguram energias, né? Tem nós de energia, tanto o corpo como algumas dificuldades mentais. Alguns problemas psicológicos também ajudam a segurar energia em algumas partes do corpo. Todo nó mental tem uma correspondência física, muscular e vice-versa. O objetivo do asana é desfazer esses nós. Ele alivia as tensões emocionais, porque ele lida com elas de forma física, em um nível físico, agindo na parte psicológica, através do corpo e mente. Por exemplo, as tensões emocionais podem tensionar pode bloquear o funcionamento dos seus pulmões, né? Deixar eles mais duros, assim, com uma dificuldade. O diafragma e o processo respiratório, contribuindo para
para uma debilitação, né? Deixando mais debilitado e doente, como a asma. Alguns nós musculares podem ocorrer em qualquer parte do corpo, prendendo, por exemplo, o pescoço, a cervical, prendendo a face. Assim, com a escolha dos asanas e os pranayamas, os shatkarmas, que seriam alguns exercícios de limpeza, meditação, e a yoga nidra, que seria a yoga do sono, são efetivos em eliminar esses nós, essas tensões. E assim, liberando essa energia psicológica, você alivia a tensão física. Porque aquela energia que estava dormente ali, que estava parada, ela flui. E o corpo fica cheio de vitalidade e força. A mente se torna leve, criativa, jovial e equilibrada. A prática regular do asana mantém o corpo físico numa condição ótima e promove a saúde mesmo num corpo mais doente. Através da prática do asana, a energia que estava dormindo, que estava parada, ela é movimentada e você experimenta um maior prazer em ficar com você mesmo em vários momentos da sua vida. Os asanas e o exercício. Os asanas, muitas vezes, são considerados uma forma de um exercício, mas eles não são exercícios. Mas técnicas que acontecem no corpo, em algumas posições, e motivam a consciência, o relaxamento, a concentração e a meditação. Parte desse processo é o desenvolvimento de uma boa saúde física através da força, da massagem, estimulando os canais internos de energia. Apesar dos asanas não serem exercícios, eles são complementares aos exercícios. Deixa eu ver aqui. Antes, a diferença entre os dois poderiam ser entendida. Antes da diferença dos dois serem entendidas, é necessário saber um pouco a mais sobre esse último, que são os asanas, ou os exercícios. Os exercícios propiciam um benefício ao estresse no corpo. Eles propiciam estresse no corpo. Sem eles, os músculos ficam fracos, os ossos também, e a capacidade de absorver o oxigênio diminui. A intensidade, o nível de insulina também cai e a habilidade de encontrar uma saúde física vai piorar. Tem muitas diferenças na forma
entre a forma do asana e do exercício. Como o asana e o exercício trabalham com o mecanismo do movimento. Quando você faz um asana, a respiração, o seu metabolismo cai, diminui. O consumo de oxigênio também e a temperatura. Durante um exercício, entretanto, a respiração, o metabolismo aumentam, o nível de oxigênio também, e o seu corpo se aquece. As posturas de yoga tendem a promover essa queda, né, essa diminuição no seu metabolismo. Dessa forma, os asanas são recomendados para alguns efeitos específicos nas glândulas e nos órgãos internos. Então, ele tem eles afetam, os asanas afetam essa questão dos órgãos internos e alteram a atividade eletroquímica no seu sistema nervoso. Bom, acho que tá bom a gente parar por aqui um pouquinho, né? E depois a gente vai continuar com os asanas no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os asanas. Obrigada.